Prezado amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 2, do verso 14 ao 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Que Deus nos abençoe. Nós vamos fazer uma pequena reflexão bíblica sobre o tema a mente de Cristo. Então, prezado amigo ouvinte, o cristão regenerado pelo Espírito Santo, ele tem a mente de Cristo. Aquele que foi lavado e purificado pelo sangue de Jesus tem discernimento espiritual e sabedoria divina para entender e viver a mente de Cristo com temor e tremor. Paulo falou movido pelo Espírito Santo, dizendo: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão de Jesus Cristo e este crucificado. Porque nada me propus saber entre vós, senão de Jesus, a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos? Não. Porém, a sabedoria deste mundo, nem os príncipes deste mundo nem aos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, amados irmãos e amigos, Paulo está falando da sabedoria divina e não da sabedoria humana, porque se os príncipes deste mundo conhecessem a sabedoria divina, não crucificaria ao Senhor da glória. Mas Deus revelou essa sabedoria aos santos que são regenerados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo continua falando, inspirado pelo Espírito Santo, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque quando os homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão a do Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com a do Espírito Santo, e como a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele
de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, conforme em 1 Coríntios 2, de 1 a 16. Finalmente, portanto, amados irmãos e amigos, esta mensagem foi escrita para que a vossa fé apoiasse no poder de Deus e não em sabedoria humana. Aquele que crê em Jesus, aquele que crê que Jesus foi crucificado e ressuscitado, esse realmente ele tem a mente de Cristo. Aquele que crê que Jesus realmente é o Salvador e o Senhor, esse tem a mente de Cristo e entende a mente de Cristo e vive a mente de Cristo, porque o Espírito Santo habita nele. Se você crê em Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, além de você obter a vida eterna, o Espírito Santo passa a habitar em sua vida e você então viverá a mente de Cristo. Que para tanto Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui quem está falando é o servo do Senhor Jesus Cristo, pastor Francisco Ferreira Gonçalves, membro da Igreja Batista Redenção.